Glória a Deus. Boa noite a todos. Amém? Sejam mais uma vez bem-vindos neste lugar. A palavra de Deus nos garante que onde dois ou mais unirem em nome dele, ele se faz presente. Então Deus está aqui, bem queridos. Abra comigo sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Queridos, eu viajo bastante a trabalho. E eu todos os meses, quando estou longe da minha família, do meu filho, da minha esposa, que estão, eu procuro dar o meu melhor no meu trabalho. Sabe por quê? Porque o meu tempo custa muito caro para mim, não financeiramente, mas quando eu estou longe da minha esposa e do meu filho, isso é um custo. E eu e você passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Por isso que eu sempre tenho a oportunidade para falar profissionalmente para alguém, eu digo: dê o seu melhor no seu trabalho. Faça valer a pena aquelas horas que você fica no seu trabalho, ou quando você está viajando, porque tem muito valor você estar com quem você ama. E sabe que o Espírito Santo me constrangeu quando eu subi aqui. Eu não vou deixar de falar que muitas vezes, queridos, nós não estamos valorizando o tempo que temos com Ele, se é que temos muitas vezes tempo com Ele. Nós estamos desvalorizando o sacrifício dele na cruz. Me perdoe, me ame, continue me amando, mas nós estamos fazendo isso muitas vezes. E Deus, Ele não quer. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos na presença dEle, Ele é o Deus que move todas as coisas. Ele é o Deus que com a sua palavra cria as coisas. A palavra de Deus diz desde o início da Bíblia que o Espírito do Senhor pairava sobre a superfície das águas. Mas quando o Senhor disse: haja luz, houve luz. O poder dele, somado à sua palavra, transforma a nossa vida e a nossa história. É por isso que o inimigo, queridos, ele não quer que você tenha tempo para Deus. Eu já vou ler o texto, fique tranquilo. Quando o povo hebreu estava lá no Egito como escravo, e Deus enviou os seus servos para falar com o faraó, dizendo: deixe o meu povo ir em caminho de 3 dias adorar a Deus no deserto. O faraó chamou o seu capataz, a Bíblia fala, e disse: eles querem adorar o seu Deus, eles estão com muito tempo livre. Os hebreus faziam tijolos de palha e barro, e eles recebiam a palha, pegavam o barro e faziam tijolos como escravos. O faraó chamou o seu capataz e disse: eles querem adorar a Deus, é porque eles têm muito tempo livre. Então, a partir de hoje não tem mais a palha. Eles que vão buscar a sua palha, eles têm tempo para adorar o seu Deus. E os hebreus começaram a sofrer mais por causa desse desejo, quando Deus chamou eles para sair daquela terra. E eles começaram a ter que ir atrás da palha, e não tinham mais, segundo a cabeça de Faraó, e o inimigo inflamando o coração de Faraó, eles não teriam mais tempo para adorar o seu Deus, porque estariam correndo atrás de palha. Queridos, eu não sou nada contra ter dinheiro. O errado é quando o dinheiro nos tem. E por esses dias, por esses anos, o diabo ele é um lutador, ele não cria nada a não ser desordem. Neste tempo, o inimigo tem agido da mesma forma. Ele tem feito com que eu e você tenhamos que correr para todos os lados atrás de palha, atrás daquilo, como diz a Bíblia, que o fogo vai consumir, para que eu e você tenhamos tempo para adorar o Senhor. Então, por favor, queridos, isso me constrangeu hoje. Valorize esse tempo na presença dEle. Não estou falando isso porque eu que vou ler aqui o texto bíblico, mas valorize na sua casa, no carro, no trabalho, no banho, valorize esse tempo. Foi pago um preço muito caro. Muito caro. Amém, queridos? 2 Reis, capítulo 4. Versículo 38. Se você não tem Bíblia, poderia convém, está ali no seu celular. Diz o seguinte, 2 Reis capítulo 4, versículo 38. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz-o cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossídeas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conhecia. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam do cozinhado exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E
já não havia mal nenhum. Feche seus olhos mais uma vez, nós queremos orar assim. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. E quando vê, Senhor, que nós estamos caminhando de maneira errada, o Senhor nos corrige, em amor. O Senhor nos constrange. O Senhor nos leva, Senhor, a endireitar os nossos caminhos, porque o Senhor quer nos abençoar. O Senhor é um Pai tão amoroso, Senhor, que o Senhor nos ama como nós somos. Mas o Senhor nos ama tanto e de tal maneira que o Senhor não quer que nós permaneçamos da mesma forma que nós estamos. Por isso o Senhor usa a Tua palavra, os louvores, as orações, o Senhor usa as pessoas ao nosso redor, a nossa própria vida e a nós mesmos para nos ensinar e nos mostrar onde nós precisamos mudar. Espírito Santo, nós te adoramos, te damos ampla e total liberdade. Esse lugar é teu, esse momento é teu, faz a tua obra, Senhor. Todo aquele que entrou aqui desanimado, Senhor, entristecido, talvez com uma vida arruinada, Senhor, em várias áreas, que possa sair daqui, Senhor, hoje alegre, tendo a certeza que esteve e está na presença de um Deus que é vivo, forte e verdadeiro, um Deus que nem a morte pode vencer, um Deus que pode todas as coisas. Senhor, enquanto nós estivermos na Tua presença, há esperança. Tem um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. Mas eu creio que enquanto nós estivermos na Tua presença, há esperança. Continua falando conosco, Senhor, o que nós pedimos e te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Eu queria conversar com vocês hoje sobre o que eu vou chamar de evangelho placebo, evangelho falso. Deus, semana passada, começou a confrontar o meu coração, porque muitas vezes nós vemos coisas sendo feitas de maneira errada, e nós muitas vezes deixamos para lá, porque não é comigo. Só que o Espírito Santo me constrangeu nessas 2 semanas, e desde que eu cheguei aqui, ele só tem dito: fala enfaticamente, sem medo, fala enfaticamente. Quem me conhece sabe que é muito difícil para mim exortar. Eu sempre pedi para Deus com amor. É muito difícil para mim. Eu tenho uma resiliência muito forte. Eu tenho uma capacidade de voltar ao meu estágio natural muito fácil. E não é qualquer coisa que me entristece. Eu posso ficar triste por um momento, mas eu aprendi com a minha mãe. Logo depois, queridos, por pior que seja o problema, eu já estou adorando o Senhor, eu já estou alegre. Por mais que tenha às vezes momentos de tristeza, eu sou feliz e permaneço feliz e aprendi assim com Deus. Então Deus sabe que é difícil para mim tocar nesse tipo de tema, mas sempre manda. A palavra placebo, vocês talvez tenham algum médico que saiba mais do que eu, mas a palavra placebo, ela vem do latim, que significa placebo, literalmente agradável. É todo e qualquer medicamento que você dá para uma pessoa mais com o intuito de agradar ela do que de a curar. São pílulas ou dragas de farinha ou de açúcar. Eu não tenho nenhum conhecimento de medicina, mas um pouco que eu ensino que existem 2 situações onde o placebo é mais usado. A primeira delas é quando um medicamento, uma nova droga vai ser testada. Então você pega, por exemplo, 20 pessoas e você dá a cada uma delas um comprimido ou uma draga, dá um medicamento a cada uma delas. Para 50%, para 10 dessas pessoas, você dá um medicamento verdadeiro, um fármaco, um princípio ativo. E para as outras 10, sem que elas saibam, você dá o mesmo comprimido, mas sem o princípio ativo. Uma pílula de farinha, um comprimido de açúcar. E as 20 pessoas tomam aquele remédio, crendo que estão tomando um remédio, enquanto que 50%, 10 neste caso, estão tomando um comprimido, uma pílula de farinha e açúcar. Esse é o primeiro modo de se usar a placebo. O segundo modo, mais atual, é quando o médico ele identifica que o problema da pessoa é mais psicológico do que físico. E aí ele dá um placebo. A pessoa vai tomar aquele remédio, aquela draga, aquela balinha de açúcar. Na cabeça dela o remédio vai funcionar. Há uma situação também que eles chamam de efeito placebo, é quando um falso positivo aparece. É quando uma dessas pessoas que tomam o remédio de farinha, ela tem uma pequena melhora. Mas nenhum médico em sã consciência vai dar um placebo, um medicamento sem princípio ativo, para uma pessoa que está com câncer, que está com uma doença
possa colocar a vida dela em Cristo. E Deus, Ele me mostrou já semana passada que existe um evangelho placebo no meio da igreja, não apenas no Brasil, mas em outros países das Américas. Um evangelho falso, que é pregado apenas com o intuito, como diz a palavra placebo, de agradar, não de ensinar, não de corrigir, mas de agradar, de atrair holofote. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Que Deus me dê graça, Deus me dê graça para conversar com você sobre isso. O texto que nós lemos é um texto interessante, 2 Reis capítulo 4, fala sobre o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, um profeta que pediu unção dobrada e que tem 14, segundo os meus cálculos, milagres registrados na Bíblia, enquanto que Elias tem 7. Eliseu foi um homem muito importante para o seu povo, é considerado um dos salvadores daquele povo, e muitos milagres ele fez. E o contexto do texto que nós lemos fala que Eliseu voltou para Gilgal. Gilgal é uma palavra muito citada na Bíblia, creio que umas 40 vezes pelo menos a palavra Gilgal é citada na Bíblia. E é uma região estratégica. Lá foi o primeiro acampamento dos israelitas quando eles atravessaram o Jordão. Foi lá que os israelitas, os hebreus que nasceram no deserto, foram circuncidados por Jordão. Foi em Gilgal que iniciou o reinado de Saul. Lá ele foi confirmado. E foi em Gilgal também que ele pecou, fazendo um sacrifício no lugar de sacerdote. É um local que tem uma estratégia militar muito forte para este povo. Foi onde eles distribuíram as terras, foi onde eles criaram 12 marcos para lembrar os milagres que Deus fez para tirá-los do Egito. E a Bíblia fala que Eliseu estava com alguns discípulos dos profetas. Existem alguns estudiosos que falam que a famosa escola dos profetas começou com o profeta Samuel. Era uma escola que tinha um discipulado profético, onde os ensinamentos eram passados da mesma maneira que Jesus depois fez, no dia a dia, com a própria experiência. Então esses jovens, eles seguiam o profeta, e eles eram ministrados com a palavra e com o poder de Deus. Eles auxiliavam o profeta, eles observavam o profeta fazendo milagres, e entre eles seria escolhido o sucessor desse profeta. Era literalmente uma escola profética. E a Bíblia fala que Eliseu chegou em Gilgal e havia fome naquela terra. E é interessante porque Gilgal também foi o local onde eles fizeram a primeira Páscoa, celebraram a primeira Páscoa, quando eles vieram da escravidão. Foi em Gilgal que eles tiveram a primeira colheita de trigo e cevada. E foi em Gilgal, a Bíblia diz que Deus cessou o maná, quando eles colheram o primeiro fruto da terra, trigo e cevada. Deus cessou naquele lugar. Um lugar onde eles haviam visto muitos milagres, e de repente estavam passando por fome. E o profeta chegou com os seus discípulos. E a Bíblia fala no versículo de número 38 ainda, no finalzinho. O profeta Eliseu chamou um dos seus servos e disse: põe a panela grande ao fogo, ao lume na minha versão, e faça cozinhado, faça comida para os discípulos. A Bíblia fala que esse jovem pegou essa panela grande, já demonstrando a fé ou a necessidade que eles tinham naquele momento, e ele saiu para colher alguns arbustos, algumas ervas. Ele saiu para colher, para buscar comida. E a Bíblia fala no versículo 39 que quando ele saiu ao campo para apanhar ervas, ele achou uma trepadeira silvestre, uma herbácea, e colhendo dela, encheu a sua capa com colossíntidas. Voltou, cortou um pedaço e colocou no prato. Eu fui ver o que é essa colossíntida. E a foto. São ervas que nascem naquela região do Mar Morto também, na região do Mediterrâneo, e principalmente ali em Gilgal. Como um baraço de abóbora, como dizia minha avó. E o fruto pode ser como similar a uma melancia ou similar a um pepino. Tem flores amarelas, bem bonito. Só que esse fruto, ele é amargo e na maioria dos casos venenoso. Mas a Bíblia fala que esse jovem pegou os frutos, colocou ali no seu avental, na sua capa, e ele levou, cortou e colocou ali para cozinhar. E a Bíblia fala no final do 39 que eles não conheciam, estavam comendo. Eles não pararam para perguntar para alguém mais velho, para alguém que conhecia melhor aquelas ervas. Eles simplesmente, para atender o que
seu mestre havia pedido, cortou aquele fruto daquele vaso e colocou no fogo. E a Bíblia fala que quando eles começaram a comer, eles gritaram, versículo 40, eles exclamaram: morte na panela, homem de Deus. Ou seja, aquilo está envenenado. A Bíblia não fala, pelo menos a minha versão não deixa claro se alguém morreu e eles perceberam que alguém havia morrido, que foi enquanto eles comiam, ou se realmente alguém viu aquela cor, viu aquele cheiro e disse: ei, não como, tem morte. E a Bíblia não deixa muito claro isso, mas o que deixa claro é que estava envenenado. E a Bíblia fala que, versículo 41, porém ele disse: trazei farinha. Ele deitou na panela e disse: tira de comer com o povo, para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Quer dizer, eu não acredito que farinha tira veneno. Você acredita? Farinha não tira. Então o que nós vemos aqui, e é tratado pela Bíblia, foi um milagre do profeta Eliseu. O que Deus falou comigo, queridos, essa semana, é que muitas vezes nós estamos comendo comida envenenada, por não conhecer a palavra do Senhor, por não praticar. Eu quero convidar você para abrir também 2 Timóteo. Temos 2 ou 3 textos bíblicos. 2 Timóteo capítulo 4. Texto conhecido, uma carta pastoral, onde o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo. Eu quero abrir um parênteses desse texto também, depois nós voltamos ao primeiro texto. Mas esse texto, queridos, tem a ver com o que eu falei no início. Nós muitas vezes vemos coisas erradas, ensinamentos errados, e nós deixamos para lá. Não, a Bíblia fala que não é para tirar o joio, é para deixar o joio junto com o trigo. E por causa da nossa, eu diria, irresponsabilidade, pessoas estão morrendo espiritualmente por estarem comendo comidas envenenadas. 2 Timóteo capítulo 4, olha o que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, versículo 1, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se és sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Querido, esse texto é muito interessante, porque Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, insista, seja perseverante, quer seja oportuno, quer não. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos: Deus, prepara a oportunidade para me empregar no meu trabalho. Não, querido, você não precisa que Deus prepare a oportunidade. Você tem que orar para que Deus prepare o coração daquela pessoa para que ele seja receptivo. Mas você não precisa pedir para Deus preparar a oportunidade, porque eu e você as temos todos os dias, no elevador, no ônibus, no avião, no táxi, no condomínio, na escola, no trabalho, no telefone, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tudo mais. Nós temos as oportunidades. E Paulo fala: oportuno ou não. Ah, não, eu não posso pregar. Pode e deve. É isso que Paulo está falando. Ele diz: olha, corrija. Quando você vê alguma coisa errada, corrija, repreenda. Longanimidade. Longanimidade, segundo o irmão Aurélio, significa suportar com firmeza contrariedades e benefícios de outro. É um exemplo de paciência, de generosidade. É eu corrigir uma pessoa, exortá-la, mas com ânimo, com paciência, com amor até o direito. Só que esse texto, queridos, de 2 Timóteo capítulo 4 também fala que chegaria um tempo, eu acredito que é o tempo que nós estamos vivendo também, onde as pessoas buscariam mestres segundo a sua própria cobiça, segundo o seu próprio prazer. A Bíblia fala que sentirão coceiras no ouvido. Quando eu brinco com meu filho, que eu faço coceira no ouvido dele, eu penso que é o diabo que está coçando os nossos ouvidos, para que eu procure mestres segundo
colocar 20 aqui, mas fui breve. O Evangelho verdadeiro, ele fala sobre pregar boas novas da salvação, sobre levar uma pessoa santa a entrar ao reino de Deus. Esse é o Evangelho verdadeiro. Nós temos que nos santificar através do sacrifício de Jesus, buscar a sua presença para sermos salvos e entrarmos no seu reino. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho falso, ele prega o reino da terra, os bens, as prosperidades, as riquezas, as coisas deste mundo, que é desagradável. Então o Evangelho falso é aquele que diz que você tem que ficar bem, que tudo tem que ser bom, tudo tem que dar certo na sua vida, senão tem alguma coisa errada. Ou você está em pecado, ou você está na igreja errada, ou o pastor está em pecado, alguma coisa está acontecendo, porque a sua vida deveria ser perfeita. Afinal, você frequenta uma igreja, você lê a Bíblia, você aceitou Jesus. Esse é o Evangelho falso. Todo o seu foco está neste mundo. O Evangelho verdadeiro prega o arrependimento, uma mudança de vida. Ele diz: você tem que mudar. Ele diz: eu tenho que mudar, eu tenho que ser um esposo melhor, um pai melhor, um funcionário melhor, um pastor melhor, um servo melhor. Eu tenho que mudar. Esse é o Evangelho verdadeiro prega. Ele fala de cruz. Já o Evangelho falso, ele tem uma mensagem que soa bem aos meus ouvidos, que massageia o meu ego. Tadinho de mim. Sofri a vida inteira, mas agora eu encontrei Jesus. Eu era o homenzinho tolo, e agora eu sou o homenzinho reto, e agora tudo vai dar certo. Agora eu piso na cabeça do diabo, tudo legal. Esse é o Evangelho falso, o Evangelho placebo. O Evangelho verdadeiro nós chamamos de cristocêntrico. Jesus é o centro de tudo. Se você está no Evangelho verdadeiro, tudo aponta para Jesus. Quando você pensa que é, você vê que você só é. Você descobre que você só é alguma coisa por causa dele, porque ele é. Aleluia. Quando você entende que você recebe alguma coisa, você é levado a entender que você só recebe por meio dele. Quando você entende que o véu se rasgou e que agora você pode orar e as suas orações são ouvidas, você entende que foi ele, o sacrifício dele que rasgou o véu, porque é cristocêntrico. Cristo é o centro e ponto, inegociável. Esse é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho placebo ou falso é o Evangelho antropocêntrico. Você é o homem e as suas ambições e a sua vontade é que são o centro. O meu prazer, os meus desejos são o centro desse mundo. É o Evangelho onde a mensagem é adaptada, onde o louvor é adaptado, onde a igreja é adaptada, onde se faz pesquisa de satisfação, como se você fosse um cliente que entra aqui para comprar alguma coisa. Então, se você não gosta do louvor, mas no carro muda as músicas. Toca música mais moderna que a pessoa gosta mais. Uma mais antiga, eu gosto das mais antigas. Esse é o Evangelho falso. O homem e os seus desejos, as suas ambições é o centro desse Evangelho. O Evangelho verdadeiro, ele prega que quem anda com Cristo passará por aflições. Ai, dói escutar esse Evangelho. Dói. Porque ele diz que o seu casamento pode não ser perfeito, que a sua vida financeira pode não ser essas coisas, que o seu carro pode quebrar, mesmo que seja uma Lamborghini. Quem viu as fotos hoje de uma Lamborghini de um empresário quebrada aqui na cidade, o pessoal fazendo piadinha, até eu fui um pouco insolente e falei que achava que era Lamborghini, porque eu tive um Fusca uma vez que deu problema no governador. Até as Lamborghinis quebram. Então o Evangelho falso, queridos, nada contra a Lamborghini, tá? O Evangelho falso, ele prega que você não vai passar por aflições. Não! Você vai ser feliz. Pare de sofrer. Exija seus direitos. Use objetos consagrados. Beba a água que eu orei. Hoje não dá mais para eu colocar em cima da TV. Leve um chocolate consagrado. Coma. Leve um sal. Espalhe na sua casa. Espanta a mal olhar. Traga um sal da sua rugi. Coloque na comida e você vai ficar curado. O Evangelho falso, querido, ele atrai atenção para o pregador e a sua santidade. Ele diz que você pode pecar desde que o pastor seja santo. Se eu pregasse Evangelho falso hoje, pela manhã eu colocaria no meu Facebook uma foto lá no monte de joelho. Nada contra o monte, eu vou e gosto, mas eu colocaria uma foto lá no monte de joelho e diria: passei a noite em oração e jejum, santificando para pregar hoje à noite, para que você tenha a sua vitória. Não importa como você andou nesse dia, mas eu jejuei, orei, fiquei no monte a noite inteira, para que você tenha a sua vitória. E glória a Deus. Nada. Esse é o Evangelho falso. O
Evangelho verdadeiro, ele liberta as pessoas. Ele proclama a ajuda do alto. O Evangelho verdadeiro, ele fala: você precisa da ajuda de Cristo. Você precisa de Cristo na sua vida. Você precisa de Cristo nos seus negócios. Você precisa de Jesus no seu casamento. Esse é o Evangelho verdadeiro. Você sozinho não consegue. Nem tentando você não consegue. Mas Cristo quer te ajudar. Esse é o Evangelho verdadeiro, que fala que a ajuda vem do alto. O Evangelho falso é de autoajuda. Ele é centrado no pregador. Ele não liberta. Porque afinal, se você ser livre, eu não posso te cobrar pedágio. O Evangelho falso, queridos, ele cria uma aura de santidade no pregador. Ele coloca as palavras do pregador, do seu líder espiritual, acima da palavra de Deus. Ele te leva, sem falar, a crer que você não precisa ler a Bíblia, você precisa ler o meu livro da Bíblia. Você precisa da minha palavra sobre ela e não da palavra dele. O Evangelho verdadeiro, queridos, ele leva as pessoas a se humilharem, a se arrepender dos seus pecados, a ler a Bíblia. O Evangelho falso, ele gera uma idolatria gosta. A palavra do líder que é importante. Não, se o pastor colocar a mão na sua cabeça, eu creio, queridos, eu sou pentecostal de nascimento e de carteirinha. Se você pegar o meu RG, vai estar escrito ali pentecostal de alguma maneira. Eu sou pentecostal, eu gosto do poder. Só que o Evangelho verdadeiro, ele me mostra que eu preciso mudar, que eu posso falar com Deus, mas ele me mostra que quanto mais eu me aproximo dele, mais trevas eu encontro na minha vida, mais pecados eu encontro, porque quanto mais perto da luz, mais você consegue enxergar os seus problemas. O Evangelho verdadeiro, ele mostra que eu não sou nada sem Deus. O Evangelho falso, ele mostra que aquele super-herói que tinha antigamente, o poder é de vocês, o poder está dentro de vocês, super gênio. É isso que ele faz. Quem diz o Evangelho verdadeiro, ele te leva ao arrependimento. O Evangelho falso, entenda o que eu vou dizer, o Evangelho falso, ele te afasta. Sabe por quê? Você conhece o texto que você deve ler todo dia? Êxodo capítulo 20, versículo 18 diz o seguinte: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu ficou de longe. Disseram a Moisés: não fale Deus conosco, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo chegou para Moisés e viu um monte saindo fumaça, um monte tremendo, e o povo falou assim: não, Moisés, esse Deus daí é muito poderoso. Não, fala você por ele, para nós, que nós te ouviremos, mas nós vamos ficar longe dessa presença. O diabo usou o medo para afastar o povo de Deus. Hoje ele não usa mais o medo. Hoje ele usa a vergonha. Hoje ele nos acusa dos nossos pecados, para que eu e você nos sintamos impuros. Sabe, Davi, quando entra em casa, ele já sabe que ele tem que ir direto para a lavanderia e tirar o sapato. Ele não pode pisar no tapete da sala com o sapato, porque no tapete da sala ele brinca muitas vezes. Então, queridos, o pecado, ele nos faz ter medo de Deus, ter vergonha de Deus. A síndrome de Adão e Eva se esconderam, porque viram que estavam nus. O diabo disse: ele não cria, ele copia, ele continua agindo da mesma forma. Ele nos acusa, ele nos mostra os nossos pecados, para que eu e você nos escondamos de Deus. E aí, queridos, quando nós encontramos o Evangelho que diz aquilo que nós gostaríamos de ouvir, é tudo que nós precisamos. Mas como diz a minha avó, quando o macaco pula de galho em galho, ele acaba estrelado no chão. É isso que a minha avó dizia. Aqueles macacos pula de galho em galho. E nós corremos de um lado para outro, de um pregador a outro, de um profeta a outro, de um livro a outro, de um vídeo no YouTube a outro, porque nós queremos ouvir algo que nos agrade. Só que essa é uma doença que está nos matando, queridos. Nós estamos sendo alimentados com placebo e nós estamos morrendo espiritualmente falando, por não conhecer aquilo que está sendo pregado. Nós somos enganados muito facilmente. Sabe, tem pessoas que acreditam que o louvor é para preparar o nosso emocional para que estejamos aptos a ouvir a palavra. Não.
receber com admiração pela palavra do Senhor, mas no meu quarto entendimento, o momento mais importante do culto deveria ser o louvor. Por uma simples maneira, por um simples motivo. O louvor é nós dando a Ele, nós honrando a Ele. Não pense que as músicas são escolhidas para nos agradar. O momento de louvor são orações cantadas. Essas músicas são para nos ensinar a orar, e é no momento de louvor que nós estamos adorando a Ele. É nós dando o nosso louvor a Ele, a palavra. É nós recebendo dele. Por isso que nós valorizamos mais a palavra, porque é o momento que eu vou receber, é o momento que eu vou comer. Você não faz isso, mas eu conheço gente quando vai no casamento, pergunta para mim, quando eu vou fazer um casamento, pergunta quanto tempo vai demorar o casamento. Senão o pessoal fica com fome. Então as pessoas vão no casamento e já ficam esperando a hora dele. Você não, comer. Ou numa festa de aniversário, hoje é mais fácil, hoje o salgadinho é servido na mesa, mas antigamente, no meu tempo de criança, tinha uma mesa de salgadinho, e você sentia aquele cheiro de coxinha, de pastel, e você não podia comer antes do parabéns. Então você tinha que esperar, e aquele cheiro incomodava assim no seu estômago, e você dizia, quando que vão cantar esse parabéns logo para esse abençoado, eu quero comer. Por isso, queridos, e só por isso que nós achamos que a palavra é o momento mais importante. Não, nós merecemos muito tempo. Eu respeito muito a palavra. Procura observar e praticar. Mas isso, queridos, nós achamos que o louvor não é importante. É por causa que nós somos acostumados desde meninos, espiritualmente falando, a receber, a receber, a receber. E o pastor é o nosso personal trainer. E a igreja, a academia, o supermercado, o restaurante onde eu vou e pago para comer, e se eu não gosto da comida eu não volto mais. Igreja não é isso. Esses bancos, esse púlpito não é uma gôndola de supermercado. Igreja é o hospital do Senhor, é lugar de arrependimento, é o nosso Gilgal, onde nós somos circuncidados, é onde a gente celebra, é onde a gente come também, é onde começa e é onde pode terminar o nosso reinado. É na igreja que tudo isso acontece, não na igreja prédio, mas na comunhão dos santos com o seu Deus. E eu quero, queridos, constranger, Deus falou, seja enfático, enfático. Todo mundo conhece 2 Crônicas 7,14, certo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, já começa com uma condicional, ou uma condicionante, qualquer uma das duas. Começa com C. Se o meu povo fizer isso, eu farei isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e diz que é povo de Deus, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu então, Senhor, o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, o ouvirei. Queridos, conversão é mudança de vida, não é mudança de igreja, é mudança de rota. Nós não queremos. Porque conversão, ela exige muita dedicação, muita abnegação. Ela exige abrir mão de coisas que são muito prazerosas. Porque pecar, se alguém, se eu perguntar se pecar é bom, no sentido de gostoso, de prazeroso, e alguém falar que não está mentindo, se peça perdão para Deus agora, porque pecar é gostoso sim, se não fosse ninguém pecar. Só que se converter, queridos, fala em perder para ganhar, fala em perder dinheiro para ganhar com Deus. Aleluia. Queridos, eu vou revelar um negócio para vocês. Eu fiquei 3 semanas agora em viagem. O pastor Marcos trabalha comigo, sabe o que eu falo. Eu fiquei 3 semanas em um outro país para resolver um problema que outra pessoa tinha criado. E eu tinha uma maneira muito fácil de resolver. Era só visitar um fiscal de certo órgão do governo chileno, pagar e resolver. 2 horas para resolver o meu problema. É claro que eu não posso fazer isso. E não quero. E fiquei 3 semanas batendo na porta dizendo, eu me ajudei, sou brasileiro. Já estou aqui há 15 dias. E no último dia, com muita oração, no último dia, as 3 coisas se resolveram. Sem que eu fizesse nada de errado. Tive acesso 5 vezes ao superintendente da Receita Federal. E de tanto bater na porta, dizer, rapaz, me ajuda, Orlando, Santo Orlando, me ajuda. 3 semanas me levou para fazer uma coisa que eu faria em 2 horas. Mas
posso fazer do jeito. Eu perco dinheiro, eu perco trabalho, eu perco qualquer coisa, mas eu não posso, porque eu digo que me converti, porque eu digo que sou cristão. Da mesma forma que eu não posso servir no Evangelho para servir, Deus sabe como eu lutei com ele essas 2 semanas. 2 semanas, Deus, eu não quero esse texto. Eu quero outro texto. Senhor, está aqui, eu preparei, está o esboço pronto, Senhor. Deus, é tão bom esse texto que eu preparei aqui, Senhor. Olha só, Senhor, não é melhor texto que o Senhor tem para mim? Deus, olha só, falar de bênção, como eu gosto de ouvir de bênção. E eu sei que o Senhor tem para dar. Deus vai falando, Cristiano, para. O meu povo está correndo comigo. Não estou falando da pregação da igreja. Estou falando de tudo ao nosso redor. Trabalho, os livros, o Facebook. Nós estamos nos envenenando. E não tem um ditado que diz que nós somos o que nós comemos. Esse é o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual. Papai citou o povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. Então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca-nos agora. Todos, por favor, de olhos fechados. Só o Senhor sabe, Senhor, em que área, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Deus, eu vejo muitas pessoas com câncer na alma, Senhor, mas comendo balinha de açúcar, pensando que está se alimentando com remédio verdadeiro. Deus, eu não aceito isso no nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, constrange agora, nos mostre, Senhor, aquilo que nós precisamos mudar, as atitudes que nós precisamos mudar. Deus, esse homem toca agora, Senhor, o coração dele. Mostra, Senhor, a ele o que ele precisa mudar. Deus está batendo em tantas portas. Esse homem tem batido em tantas portas, procurado em tantos lugares e não encontra a sua solução. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, o evangelho placebo. Nós não queremos um comprimido de farinha com açúcar. Nós queremos a farinha que arranca o nosso veneno. Nós queremos o pão vivo que desceu do céu. Espírito Santo, toca, Senhor, agora. Satanás, em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Pega tudo que é seu e saia dessa vida. Saia desse casamento agora, em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade, depressão, desejo de morte, em nome de Jesus, sai agora. Seja curado agora do seu corpo, da sua alma, do seu espírito. Espírito Santo, vem, Senhor, sobre o teu filho e tua filha agora. Todo aquele, Senhor, que está, Senhor, amarrado, encarcerado pelo inimigo, acorrentado, Senhor, nas suas emoções, liberta agora. Vai quebrando cadeias, meu Pai. Vai tirando as correntes. Vai quebrando as correntes, meu Pai. Vai abrindo o coração. Vai quebrantando, Senhor, todo o coração de pedra. Transforma o nosso coração em um coração de carne. Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles que eu tenho aqui, Senhor, talvez pensando em tirar a sua própria vida, eu sei que tem. Deus, em nome de Jesus, dá o livramento. Não permita, Senhor. Deus, gera, Senhor, em nossas vidas o arrependimento necessário para a frutificação, para que nós não tenhamos mais que andar de um lado para o outro, Senhor, mendigando bênçãos, quando tudo já foi preparado, Senhor. Tudo já está à disposição. Deus, se há alguém aqui, Senhor, procurando emprego, em nome de Jesus, Senhor, abra, Senhor, uma boa porta de emprego, para que essa pessoa possa ser abençoada, Senhor. Se há, Senhor, alguém aqui, Senhor, passando por necessidades financeiras, restaura, abençoa. Deus, tem homens aqui que não conseguem dormir, Senhor, a enxaqueca está aprisionando por causa do dinheiro. Deus, em nome de Jesus, mostra, Senhor, a tua glória, pois quem quer a tua glória não se preocupa mais com nada, Senhor. Sabe que o Senhor é um Deus provedor. Deus, aqueles que estão orando, Senhor, para se casar, prepara todas as coisas. Abençoa, Senhor. Que os teus filhos tenham uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus.